meu nome é Roberta Almeida. Oi, pessoal, meu nome é Tainá Coutinho. E nós somos do Jus Desesperante. Te ajudando a não se desesperar, como sempre, né? Isso aí. Hoje estamos, pessoal, com um convidado. A gente fala, todo convidado é especial. Todo verdade. convidado é especial. Mas hoje estamos aqui com um parceiro da Jovem Advocacia, que tem trabalhado junto com a gente desde a primeira gestão que eu tô aqui na OAB Jovem, que ajuda muito, colabora. Ele é meio bastidor, mas a gente vai trazer ele aqui pra ele ficar bem no centro do holofote mesmo, que é o nosso querido Alberto Nemer. Nemer pros mais íntimos, né? Que gente, não consigo chamar você de Alberto. Vou deixar você se apresentar. Obrigado. Primeiramente, agradecer a oportunidade, o convite. É uma honra estar aqui. Me chamo Alberto Nemer, sou de Vitória e sou botafoguense. Isso é importante, Fábio. Nemer, olha, quero desde já te dar uma lembrancinha do nosso podcast. Poxa, já pode abrir. Que honra, hein? Coloca ele aí na mesa. Obrigado. Quando for tomar o seu cafezinho, que a gente sabe que advogado gosta de um café. Então, marque a gente, tá? Por Quando sair da quaresma, né? Saindo da quaresma, pode ter certeza que eu vou postar. Tá. Amiga, ele tá de quaresma, rede social, pensa. Meu Tá, Deus. então, acabando a quaresma, você dá aquela moral pra gente. Com o maior prazer, com o maior prazer. Ó, eu sou flamenguista, então... Não, eu sou já tem vascaína. Nossa, piorou aqui a mesa, hein? Vascaína. Olha, mas a gente vai conversar aqui muito sobre o início da advocacia, sobre ética. A gente sabe que você gosta muito de abordar sobre esse tema. Sobre também a OAB. É muito importante a gente conhecer pessoas assim que estão em cargos grandes da OAB pra gente ver como é que foi a trajetória de vida. Então, foi o que eu te falei já, né? Falei no off. Você parece muito chique, né, Roberto? Assim, Sim, todo alinhado. Nossa, alinhado, Alberto Nemer, aquele nome, né? Imponente. Mas como é que foi seu início na advocacia? Sua família é da advocacia? Você teve ajuda? Como é que foi? Conta pra gente. Vamos lá, Tainá e Roberta e queridos ouvintes. A advocacia e o direito nunca estiveram no meu plano, nunca mesmo, né? Que a minha família é de origem libanesa, então no nosso sangue libanês sempre correu o sangue do empreendedorismo, do comércio. Então toda a minha família sempre foi direcionada para esse setor do comércio e empreender. E desde novo mesmo, desde quando eu consigo lembrar a minha memória de infância, todos os finais de semana eu ia trabalhar com meu pai, né? Que ele me levava, falava que eu ia trabalhar, mandava ficar escrevendo algumas coisas lá, então sempre gostei. E sempre tentei buscar a minha independência, sempre tentei fazer algo que eu poderia depender de mim, né? Então, quando eu tive 13 para 14 anos, eu cheguei pro meu pai e falei, olha, eu quero trabalhar, quero trabalhar, então eu preciso de uma oportunidade na sua empresa. Meu pai tinha empresa de locação de veículos, e meu pai falou, ok, vou te dar essa oportunidade, segunda-feira você começa. 13 anos. 13 anos, aí eu já fui pensando, né, vou chegar mandando e desmandando, 13 anos. Sou filho do dono. Sou filho do dono e Não, tal. é engraçado, né, você ter esse perfil já tão 13 novo, anos. porque 13 anos... Hoje em dia até que o pessoal tá mais evoluído, mas desculpa, não sei sua idade. Não, né? eu tenho 40 época... anos, mas 40 anos, mas assim, eu sempre fui diferente. Meus amigos não tinham esse apetite que eu tinha, mas é normal de cada um, outros tinham outras vocações. E aí eu falei, isso foi na quarta-feira, eu lembro, então eu fiquei naquela ansiedade de chegar na segunda-feira e meu pai não falou mais nada. Chegou na segunda, vambora. Aí me levou pra lá e chamou a pessoal do RH, falou, esse aqui é o nosso novo office boy, todas as questões de banco, que antigamente, vocês não vão lembrar disso, antigamente Também, né? tudo era pago no banco, então você levava cheque, levava dinheiro, levava boleto, então tinha esse pagamento diário e o vale transporte era um papelzinho. Papelzinho eu lembro. Então, às vezes eu lembro que eu tentava, às vezes, arrumar carona, porque tudo era no centro de Vitória. E a empresa era no aeroporto. Então, às vezes eu conseguia carona pra quê? Pra sobrar um vale transporte pra eu trocar por um sorvete. Mas trocava mesmo, na época de Exato. escola. Eu trocava por chipão, sabe aqueles chipão? Então eu usava isso como moeda. E aí fui como office boy. Fiquei lá um tempo trabalhando, gostando. Tinha moleza? Nenhuma. Aí meu pai não deixava eu ir com ele pro trabalho. Então eu ia pra empresa de ônibus e voltava de ônibus. Então a Funcionário gente... mesmo. Já tratava como funcionário normal. E se não tivesse esse tratamento, quem me tratasse como filho do dono, meu pai tinha falado que iria dispensar. Então, para ter um negócio muito equilibrado, e acho que ele acertou muito nisso, né? Pra gente não ter esse comodismo e saber valorizar tudo que foi feito, tudo que foi construído, enfim.
Então isso foi muito legal, eu fui evoluindo na empresa, mas muito inquieto, sempre muito inquieto. Aí fui depois trabalhar numa agência de turismo. Uma coisa que eu falei no off, eu já fui guia de Disney, já fui Olha! guia, Gente, que legal. uns 8 anos guia, depois eu fiquei lá durante 3 anos seguidos, em julho, eu ficava o mês inteiro carregando mala, levando o pessoal para parque da Disney, já fui. Então eu sempre busquei minha independência financeira, né? E aí sempre pensei em suceder meu pai, né, nas empresas dele, sempre tive essa vontade de Você é ser. filho único? Não, tenho mais 2 irmãos, minha irmã mais velha, desde nova, sempre quis ser dentista, e ela é dentista, hoje é odontopediatra. E meu irmão nunca quis isso, nunca quis se vincular à empresa. A família mesmo. Mas ele sempre teve os planos dele. Hoje, por exemplo, ele é professor na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Ah, eu acho que eu vi quando você postou. Bacana. Professor de Harvard também. Nossa. Então ele trilhou sozinho também o caminho dele. E aí, dentro desse cenário... Sobrou pra mim, né? Vou ter que cuidar da empresa. Exatamente. E fui caminhando, chegou a época de vestibular. O óbvio era eu fazer administração, vestibular para administração. Fiz. E fiz por modismo direito na FDV, que na época já era muito bem reconhecida. E quando saiu o resultado da UFES, meu pai não tinha acreditado que eu tinha passado, porque eu fiz um terceiro ano meio meia boca, né? Pô, 18 anos, aquela farra boa, e ele não me via tão dedicado aos estudos. Não era mesmo? Não era, assim. Então... E naquela época o resultado não era igual hoje, você vai na internet. Você tinha que ir lá no campus ver seu nome lá. Eu lembro que a gente foi junto, verificando lá, passou, aí teve aquele negócio de raspar a cabeça e tudo. Enfim, aí passei na UFES e passei em Direito na FDV. E o que eu fazia? Estudava de manhã. Aí você escolheu fazer os dois, então? Os dois. Estudava de manhã. Nossa! Estudava de manhã, trabalhava à tarde e estudava à noite. Eu não larguei a empresa. E aí eu criei uma outra empresa com meu pai, que foi uma empresa de limpeza de fachada, que foi um negócio muito legal. E coincidiu nessa época de um cara de São Paulo, viu essa questão que a gente desenvolveu, falou, eu quero comprar essa empresa. E foi no momento que eu já estava amadurecendo a ideia de ir para a advocacia. Falar, eu me encontrei na advocacia por vários aspectos. Queria me encontrar, né? Queria o desafio. Mas você já tinha formado, não? Não, eu estava no 7º, 8º período. Por quê? Eu queria trilhar meu caminho. Porque para mim era mais fácil seguir o que eu sempre quis, que era o caminho da empresa do meu pai. Mas eu cheguei em um determinado momento da vida e falei, poxa, essa é a história dele. Você queria construir a sua eu própria queria história. construir a minha história e eu me identifiquei muito com o direito. Com o movimento estudantil, essas coisas me cativaram muito. Então eu falei, eu vou para o direito, vou para a advocacia, conversei com meu pai. Meu pai compreendeu, ficou triste, mas falou, ó, vai seguir sua história. E eu não nego também não. O que me deu coragem também é ter esse colchão de segurança, né? Eventualmente, se eu desse errado, eu teria pra onde voltar. eu teria para onde voltar. Mas isso me deu essa segurança, mas eu não queria voltar. Então deu certo. Deu certo assim, fui pro direito, me formei. Passou na OAB. Passei, comecei a estagiar à tarde, então já é uma dica aqui para quem quer advocacia e quem tiver condições também, estagie. No né? escritório, né? No escritório. Às vezes a gente iludido com cargos comissionados, com estágios bem remunerados em serviços públicos. Por isso que eu falo para quem pode. Se você puder estagiar de graça em um escritório de nível, se você puder, faça. E se você puder receber por isso, melhor ainda. Melhor ainda. Mas assim, para quem quer advocacia, o que você vai aprender lá em 6 meses, a faculdade não vai te ensinar. E vai encurtar também o seu caminho quando você se formar, né? Porque Sem às vezes dúvidas. você contrata muita gente, né? Muitos. Advogados empregados, associados, enfim. Com certeza você olha no currículo da pessoa se tem experiência de um estágio, Não né? tenha dúvida. E hoje eu até estava comentando com vários amigos, hoje a dificuldade de contratação está muito grande. Sim. E voltou agora aquela questão de possivelmente ter muito concurso público. Então eu acho que a advocacia vai ter um déficit. Então quem tiver preparado, capacitado, vai ser valorizado e vai ter muita oportunidade. É legal a gente entrar num assunto também, que você falou, vou trilhar minha própria história, né? Isso aí, não foi com seu pai. Eu também tive isso, mas eu tive por parte do meu marido, né? Legal. Porque eu comecei a trabalhar com ele. E aí todo mundo falava, você só é advogado porque é dele, você só tem cliente porque é dele. Eu falei, não, peraí.
vou para uma área totalmente diferente, que só eu faço, que só eu tenho esse conhecimento, justamente pra escrever a minha história. E é bem legal isso, porque as pessoas julgam muito sem conhecer, né? Muito. E às vezes linkam o sucesso de hoje ao passado. Ah, vai ver que teve pai juiz, vai ver que teve pai desembargador, né? Ou advogado, já nasceu em berço jurídico, então... Exatamente. Então, assim, eu falo que eu sou órfão na área jurídica. Eu não tenho parente, eu não tenho avô, tio. Meu avô era caminhoneiro, né? Filho de libanês. A minha mãe sempre foi educadora, tinha escola e tal, mas ninguém da área do direito. Então eu quis esse desafio para mim, e é o que me motiva muito. A gente pode falar palavrão aqui? Ou não? Fica à vontade. Então, assim, Aqui é algo bem relax aqui mesmo. não pra aqui poder- você não é chique. Não, você eu não sou. já chegou aqui, a gente já tava comendo um pão com manteiga, Isso, entendeu? a gente Com faz escovando chapinha aqui, dente. passa roupa, aqui é Boa. bem tranquilo. Não tem isso, Não, não. mas Aqui eu você não é sou- chique. eu sou raiz, eu não sou Nutella, não. E aqui, você tem uma sociedade hoje, né? Tenho. Tem muito tempo? Como é que foi? A gente tem além de uma sociedade, fala que é um casamento, né? De 17 anos. Nossa, muito tempo. Enquanto sócios, que a nossa história é antes disso. O Felipe Riz, que é um amigo meu que eu estudei no Sacré-Cœur, estudei lá 2 anos e meio. Nossa, então é desde o ensino médio, fundamental, assim, né? Infelizmente, eu fiquei pouco tempo no Sacré-Cœur, porque eu era um pouco bagunceiro. Na época, eu fui convidado a sair para ir para outra escola. Gente, vocês estão vendo que ele tá contando aqui, ó. Não estudava muito, bagunceiro. E hoje ele é isso aqui, vocês estão vendo, né? Tem jeito, pra você tem Tem jeito. jeito, verdade. Fino, elegante, tá Eu acho- vendo, né, Roberto? Eu acho que na vida Jeito. você tem momento para fazer tudo. É. No momento certo, né? Eu não posso hoje querer ser o adolescente lá de trás. Sim. Então, assim, eu era bagunceiro, mas sempre fui respeitoso, né? Tanto é que as professoras sempre tinham uma relação muito boa, mas não, na época, quando eu estava na 7ª série, né? Era difícil. Nem eu mesmo acho que eu me aguentaria. Ele foi convidado a se retirar. Foi expulso! Foi expulso! Então, O ele foi... famoso cartão vermelho. É. E isso, meus pais ficaram revoltados na época, enfim. Mas aí foi onde eu conheci Felipe, me aproximei bem. E na faculdade, eu tinha uma história, o Daluz, que é meu sócio também, a gente não se conhecia, mas não se gostava, era um negócio meio doido. Ouvi falar que é chato. Exato e tal, então... E aí uma vez a gente estava numa boate, a gente tinha um amigo em comum, aí rolou um clima ruim, vai dar alguma coisa ruim aqui. Da merda. Exatamente, vai dar merda, vai dar porradeiro. Aí esse amigo comum falou, não, peraí, você é Vamos meu resolver, amigo, Alberto é meu amigo, ficamos até 8 horas da manhã bebendo, viramos amigões mesmo. E aí se juntamos... Nada que uma boa cachaça. Exatamente, lógico. literalmente. Quem que supera uma cachaçada cachaçada junto. até de manhã? Exatamente. Pena que você não fez isso no meu aniversário, né? Pois é. Só fui um dormir, adendo aqui, gente. fui dormir. Chegou 6 horas da noite, 8 horas foi dormir, pegou o Fui. travesseirinho, Uma jovem entrou pra dormir. senhora. Uma jovem senhora. Sim, voltando, desculpa. Não, mas foi Virar isso. Aí, amigo. e a gente fortaleceu mais o movimento estudantil da FDV, eu junto com o Zé Risco. Zé Risco foi presidente, eu fui vice-presidente dele. Depois eu sucedi-lo, fiquei 3 mandatos quanto presidente do Centro Acadêmico e da Luz junto com o Mazinho no DCE. Então a gente revolucionou o movimento estudantil não só da FDV, do Estado do Espírito Santo. Porque a gente criou uma federação de estudantes. Já ouço falar dessa festa aí pouco. Exatamente. Fizemos em Guarapari o maior evento jurídico do Espírito Santo, a Salve Melhor Sem Juíza. ser jurídico também, né? Exatamente. Fizemos um show no Babado Novo, que choveu, foi um lamaçal danado. Nesse evento eu achei que eu ia quebrar, porque a gente fez um evento com o intuito das festas ser o lucro, bancar, ser o break-even, que a gente chama, né? E a gente vendeu todos os hotéis, veio gente de Manaus, Roraima, veio gente do Brasil todo, 6.000 pessoas. Só que as festas não estavam vendendo. E a nossa maior atração era o Babado Novo, que ninguém conhecia, mas no ano estourou. Então a Cláudia Leite era aquele fenômeno, Babado Novo era aquele fenômeno. Só que um dia antes e no dia do evento, choveu muito. Mas choveu e nada vendia. Aí eu tive a ideia de chamar os amigos que trabalhavam como apoio no evento, que a gente chamava de apoio, que ajudava lá, uns 20 amigos nossos. Falei, pessoal, preciso que vocês ajudem a gente. Compra os ingressos
e revendem, cara. Revendem porque a gente precisa virar a festa, senão eu vou quebrar com 20 anos de idade, 22 anos de idade. Nem comecei. Exatamente. E aí os amigos, cara, não, deixa com a gente. Eles compraram e uma hora depois começaram a voltar. Queremos mais. Aí eu falei, opa, tá. Daí começamos a vender. Enfim, eu lembro que até hoje o ingresso custava R$30, eles já estavam revendendo a R$180. Não. E chovendo muito. Assim, foi Deus, que eu não entendi. Mas todo mundo comprando, um monte de autoridade ligando pra gente. Pedindo ingresso, pedindo camarote, ingresso. né? Exatamente. Eu falei, Quando não a gente vai tem, chegar nesse nível? não tem. Enfim, então foi um sucesso. Ganhei dinheiro. Uma coisa que eu não tenho vergonha de dizer, que as pessoas têm muito medo de falar que ganha dinheiro, né? As pessoas têm que... A gente trabalha pra isso. Eu né? não tenho vergonha, Eu não. Eu também não não. tenho. Eu não tenho dinheiro. Então, eu tive a Eu oportunidade... queria ter a vergonha de falar que eu ganhei muito dinheiro. Ai, Tive que a oportunidade de comprar meu primeiro carro com meu dinheiro 100%, né? Legal. Que na outra eu tive a ajuda do meu pai, também não tenho vergonha de dizer. Sim, porque também não é culpa sua, Não. né? Você... E então, e assim, e foi legal. Eu conquistei, foi uma experiência muito grande. E da Luz também tava nisso. Tava junto com a gente nesse E evento. Felipe também. Felipe não. Felipe sempre foi mais tímido para essas coisas. Ele ele gosta de estar junto, mas não se envolver na farra. Na farra ele é bom. Era tá. bom, né? Mas de organizar essas coisas e não era muito a pegada dele, não. E aí você tá falando que seus amigos viraram seus sócios. Me conta como que foi isso, porque a gente sabe que é difícil escolher uma sociedade hoje em dia. Difícil E ela- dar certo. Exatamente. E ela hoje tem o quê? 17 anos? 17 anos. A pergunta é muito boa. O que acontece? Eu fui tarde estagiar, né, na advocacia. Então eu consegui um estágio no Banestes. No contencioso do Banestes, foi uma experiência maravilhosa também. E da Luz estagiava no escritório, muito bom, de ponta também. E Felipe entrou nesse escritório também. E aí eu saí do Banestes e fiquei querendo ir para o escritório, e eles me levaram para esse escritório. E nesse meio tempo, o Felipe saiu desse escritório para ir para outro. Aí ele ficou 1 ano nesse outro e volta. E nisso a gente começa a ter sinergia. Por quê? A gente sempre se colocou, a partir do momento que a gente entendeu que esse escritório era um escritório grande e o sócio tinha muita confiança na gente. Então a gente, como estagiário, a gente fazia coisas de advogado, petições complexas, reuniões com clientes, só não fazia audiências, coisas privativas da advocacia. Mas 90% do escritório girava em torno de nós três. Eu menos, porque era mais novo, Felipe da Luz tinham muito mais tempo de casa e confiança desse sócio. Então, mas a gente tocava. E a gente sempre pensou o seguinte, cara, para a gente ganhar dinheiro, eu tenho que ter cliente, eu tenho que captar cliente. E como é que capta cliente? Não é fácil, né? A gente tem as questões do nosso código de ética que proíbe. Na época nem tinha essas questões de redes sociais. E a gente falou, olha só, o advogado, ele é um personagem, às vezes, né? Então a gente tem que ser um personagem para você se vender, no bom sentido. Porque a gente costumava dizer o seguinte, como é que um grande cliente vai me contratar no início de carreira? Difícil, muito difícil. Uma grande empresa querer contratar o Alberto, novo. Então a gente entendeu que para a gente transformar em confiança das pessoas que nos circulam, eu tenho que me portar como tal, como advogado. Então a gente entende como nesse sentido e a se portar com amigos, familiares, como advogado. Saber se posicionar. É o que eu sempre falava, ó, amigos para tomar uma cachaça, para beber uísque, para ir pro rock, fazer farra, tem um monte. Nossa, pra beber uísque não tem como bebida não, amiga. Tem que ser uma canelinha. Mas para ele chegar para você e falar assim, essa é a causa da minha vida, eu confio em você. Essa virada é difícil demais. Então esse amigo que estava no rock com a gente, na farra com a gente, para entender que a gente tinha essa capacidade, a gente teve que se reinventar nesse sentido. A gente fala, ó, a gente é bom de farra, mas a gente é bom no que a gente faz também. E mostrar essa questão de competência e seriedade. Enquanto a gente é novo, e ainda eu me acho muito novo ainda, a gente tem que se provar muito mais. Muito mais. Eu costumo dizer um exemplo, nada contra, mas é um exemplo. Se você pega
Agora que nessa mesa põe uma pessoa que não é advogado, mas de terno e gravata, cabelo grisalho, e me coloca na mesa e pede para alguém de fora escolher o advogado, ele vai escolher no cabelo branco, porque é experiência. É verdade. Então a gente... E às vezes acabou de formar também. Acabou de formar, mas às vezes a aparência, Sim. né? Então a gente entendeu isso, então pode ser um dos meus defeitos, que as pessoas falam, que às vezes eu sou fechado, é ter incorporado esse personagem muito a sério. Porque Você leva o seu trabalho muito a sério. eu levo, né? porque assim, na farra eu sou muito bom, mas o meu trabalho... Eu quero ser melhor ainda. Ser né? melhor ainda, porque a gente eu entendo que a advocacia, ela não permite coisas além da formalidade. Em que a gente vê hoje coisas muito informais, que tem uma geração nova que está vindo e que isso vai mudar. Pode ser que eu não pegue essa geração. Vocês estão surfando ela. Eu não achei. A mim já não compete mais essa questão da informalidade. Mas que eu acho hoje, se eu fosse apostar, é o que vai predominar na advocacia, porque as coisas mudaram. Paradigmas foram quebrados. Mas antes não era assim. Então, antes você, para captar, para as pessoas entenderem quem é você tinha que realmente provar. Então, a gente estava nesse escritório muito bem, nós três. Por quê? A gente captava cliente e recebia bem por isso. A gente tinha Vocês eram associados, né? associados, então a gente tinha participação nos clientes do escritório e nos nossos. Então, a gente começou a criar uma carteira também, porque as pessoas começaram... A gente era estagiário, nem advogado. Então, a gente captava empresas que confiavam na gente, por causa também que tinha uma estrutura muito boa por trás da gente. Obviamente. Eu falo isso com os meus estagiários, sabia? Eu sempre falo isso, gente, vocês precisam, durante a faculdade, se mostrarem bons estudantes e bons Isso aí. estagiários. Ah, mas eu não sou formada ainda. Você não vai se apresentar como? Isso é antiético. Agora, que você é um bom estagiário, que você é uma pessoa estudiosa, que você trabalha num escritório bacana, que tem uma estrutura, você pode. E a Sem postura você já pode ter Exatamente. antes, né? Sem Não precisa dúvida. esperar a carteira pra poder ter a postura. E conversar com as pessoas. Tia, eu trabalho num escritório bom que faz isso, está precisando? Vão lá no escritório. Eu falo com eles. Isso é uma forma de vocês captarem cliente e ter uma participação. Sem dúvida. Então, assim, é importante falar isso porque as pessoas, elas esperam se formar, esperam se tornarem advogados para começar a fazer esse trabalho, entendeu? E aí começa atrasado, né? Sim. Por isso que eu acho, quanto antes, melhor. E as pessoas te chegando quanto antes como um profissional, é bem melhor. Então a gente tinha essa sinergia muito bacana. Só que esse escritório, que já era grande, fez uma fusão. Entendi. E ficou maior. Só que, independentemente disso, mudaram todas as regras, né? Então a gente ganhava X, ia ganhar menos da metade, e muita coisa ia mudar, porque fazia sentido para os donos do escritório, mas para a gente não. Então a gente foi obrigado, entre aspas, a procurar nosso caminho. Não estava atendendo mais a expectativa Não. de vocês. Não era nosso interesse fazer um escritório, estava muito bem lá, mas a gente meio que foi direcionado para isso e acho que deu certo. Mas no começo foi muito ruim. Quando a gente comunicou que ia sair, a gente falou, ó, se você quiser, a gente fica 90 dias para fazer a transição. Aí o sócio falou, não, vocês podem já sair amanhã. Então, E nessa situação que aconteceu, na fusão ali, vocês já tinham passado na ordem? a gente tinha acabado de passar na ordem. Então você estava assim, oi, sou advogada agora, Eu ferrou, tinha né? um mês de ordem. E aí, um mês de ordem, tomou essa decisão, segurou na mão de Deus e foi. É porque ele achou que os sócios iam dar uma oportunidade, né? Tipo assim, vamos ficar mais um tempo A gente pra ia dar uma crescer. capitalizada. Exatamente. E o cara deve ter ficado, sei lá, chateado e falou, não, tchau. Tchau. É. E aí eu acho que fez sentido, aí a gente não tinha nem pra onde ir. Aí eu tinha uma sala no Boulevard. E aí a gente foi pra lá no improviso. Não tinha telefone, não tinha internet, tinha nada. Tinha um telefone lá que chamava Vesper. Que era um celular, era um celular, mas telefone Tá na sua fixo. cabeça porque você Você- sabe? Você aí, então, era um celular. Meu pai tinha. Então, só que era ruim de Eu sinal. não conheço esse Aí a gente Era um tinha que tijolão. ficar. Exato, a gente tinha que ficar correndo atrás de sinal. A gente não tinha mesa, aí a gente foi, Risco da Luz pegou cadeira de praia, botamos lá a mesa. pra peticionar por enquanto, né? E aí, um cliente que era nosso, no outro escritório, foi lá nos visitar. E quando ele abriu a porta assim, e falou: Puta que pariu, vocês já quebraram. Nem começar. Daí começar já quebrar. Ele falou: Não é bem assim, a gente Tá, reforma. aconteceu. Ele falou: Cara, como é que vocês vão ser meu advogado? Ele falou: Calma, cara, não é assim. A gente explicou.
vai dar certo. Tá dando. Aí a gente se ajustou, aí a gente fez uma sociedade com outros 2 advogados mais experientes. Doutor Ney, só um minutinho. Claro. Eu preciso dar esse... Gente, vocês estão ouvindo isso aqui? Ele falou que o primeiro escritório dele, ele sentava numa cadeira de praia. Cara, você que tem um sonho de ter o seu escritório, ainda tem chance. Não, É tem isso? chance, totalmente. E é o que a gente tá falando, a gente usa também o podcast pra quebrar um pouco, assim, de paradigmas mesmo, né? Às vezes a pessoa olha uma pessoa bem... Eu olho, gente. Eu Sim. falo assim, caramba, será que um dia eu vou chegar assim? Vou ter esse escritório E assim? quando a gente vou ter- sabe a história da pessoa por trás, o que ela passou, fala, caraca, esse é o caminho. Exato. Sabe? Eu acho assim, o caminho é você acreditar em você. Eu tenho muita fé em Deus, então assim, com fé, perseverança, cara, o resultado vem. Assim, para as pessoas que têm determinação, para as pessoas que querem um objetivo, vem. Cada um no seu tempo. E a Não pode gente desistir não também, pode. né? A gente sabe que conta vence, a gente sabe que tem as dificuldades financeiras, mas, cara, se você acredita em você, você pode ter certeza que você vai longe. E criar oportunidade também, né? Porque ali você teve uma Exato. oportunidade, você poderia falar, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Não, peraí, o que a gente vai fazer? E foi, encarou Exato. ali a realidade e seguiu. E aí vem outra curiosidade, porque quando a gente saiu, a gente tinha um DNA empresarial, né? A gente sempre teve esse DNA de advogar para empresas. Uhum. E quando a gente foi fazer o spin-off, né, que a gente chama de sair de lá, o Riz falou, cara, eu sou tributário, eu sou societário, o Bruno da Luz falou, cara, eu toco direito civil, mas é de suma importância nesse tripé trabalhista. Aí olharam para mim, falou, bicho, você vai ter que assumir o trabalhista. Não sabia nada, né? Não sabia nada, não era a minha vocação, não era o que eu não me via na advocacia enquanto trabalhista. Eu falei, não tem problema, mato no peito e toco, vambora. Isso aconteceu recentemente lá no escritório, a gente tinha muitas... O Rubens, meu esposo, ele faz muito civil, né? Ele é professor e tudo mais. Só que ele fez um mestrado empresarial e ele se tornou mestre empresarial, mas nunca tinha tido a oportunidade de parar e falar, não, vou fazer essa transição de carreira agora, vou para empresarial. E começaram a surgir as empresas, começaram a surgir. E aí ele falou, cara, eu tô tendo que fazer trabalhista, eu sou péssimo em trabalhista, eu vou ter que fazer. E eu falei, Rubens, agarra, cara, você é inteligente e tudo mais. E agora tá lá ele, virando um expert em trabalhista, depois de 8 anos de carreira, conseguindo várias decisões fantásticas, não posso nem falar isso, mas assim, conseguindo se desenvolver na profissão e tudo mais. Se encontrar e aí foi isso. É aquilo da gente falar, você tem que criar oportunidade também, mas se a oportunidade aparecer, você tem que agarrar. Exatamente. Então, assim, e eu abracei, não tive vaidade nenhuma, por não saber, eu tive a humildade de falar, não sei, mas eu vou aprender, né? Eu vou aprender e vou ser bom. Uma curiosidade, como é que foi? Você lembra da sua primeira audiência? Lembro. Como que foi? Eu suava frio. Eu suava frio porque a gente não aprende na faculdade nem onde você vai sentar na mesa de audiência, né? A gente tava falando disso, a gente já tem uma tática. Vou ensinar aqui de novo, Roberta, que esse episódio vai sair antes. Vou ensinar pra você também, você já sabe. Mas quando você não sabe onde você vai sentar, você seja educado, você deixa outra pessoa ir primeiro. Isso aí. Se a outra pessoa errar e alguém te corrigir, você fala, olha, eu fui educado, a pessoa sentou ali, eu não ia corrigir o colega, né? Então... E isso aconteceu comigo, eu não sabia onde sentar na minha primeira audiência. Deixei a advogada do autor. Vai ficar, depois que o povo ouvir aqui, vai ficar assim, vai você, não? Vai você. Aí eu deixei a primeira advogada sentar, o lugar que sobrou eu sentei. Eu falei, então é aqui mesmo. E pronto, e foi. O meu foi engraçado, porque o meu foi, eu não sabia onde sentar, e meu ex-adverso também não. Viu? É isso que eu tô falando. Ficou um excesso de gentileza. É isso que eu tô falando. Foi exatamente isso. O que eu falei? Eu vou chegar nervoso, porque antigamente você levava, inclusive, a contestação impressa, entregava e tal. E eu falei, caramba, eu fui um pouquinho mais cedo para assistir, mas eu dei um azar, entre aspas, porque eu vi 2 audiências. Aí eu vi que a empresa sentava de um lado, mas na outra audiência ela sentou do outro lado da empresa. Que era uma consignação em pagamento, ou seja, ela estava como autora. E eu não tinha percebido isso. Falei, então, será que não tem lugar fixo? E eu falei, aí chamou a audiência, eu já estava na sala. Aí eu abri a porta, inclusive, para receber a advogada, era uma advogada. Aí ela me esperou. Eu falei, não, doutor, pode sentar. Ela falou, não, eu faço questão. Aí ela falou, não, você pode ir. Aí ficou naquele negócio, e o magistrado falou, olha, quem tá pela empresa aí, ó, então o senhor senta aqui. Com certeza ele percebeu. E
E foi isso. Então, assim, foi aquele frio na barriga e vou te ser bem sincero, eu tava feliz com a minha equipe. Até hoje dá frio na barriga. Mas A experiência vai te dando mais robusteza, vai te dando mais segurança, mas até hoje, quando eu vou fazer sustentação oral, quando eu vou fazer uma audiência, vou fazer uma reunião, que faz parte. Porque eu vou te falar, o dia que eu perder o frio da barriga, eu tenho medo de ter perdido o tesão na advocacia. Porque você, quando faz algo que te desafia, é o que muito motiva, bom também, né? Assim, é o que me motiva na advocacia, é isso. Você contou pra gente, no off aqui, um negócio que eu quero que você conte. Sobre um acordo que você fez uma vez. Exato. Pegando, assim, a gente tá quase caminhando pro final, mas... Já? Já, passou muito rápido. Mas conta desse acordo que você fez, que foi, assim, um pouco peculiar, né? Eu nunca ouvi uma coisa dessa, não. Depois a gente vai falar rapidinho sobre a ordem. Tá. Vou resumir, foi assim, é engraçado, e eu falo isso para todos os meus clientes até hoje, Tainá e Roberta. O que é? Independentemente do seu relacionamento, seja amoroso, seja de negócio, seja de sociedade, ou seja de relação de trabalho, termina bem. Por que você termina bem? Por N fatores. N. Mas vamos falar da trabalhista. Se você termina um relacionamento bem trabalhista, se você chega para um funcionário, ao dispensá-lo, faz um carinho, no bom sentido, explica o motivo, ele vai ficar chateado, mas ele vai entender. Agora, se você usa a letra fria da lei, você toma aqui sua avisa e tchau, isso é um dos grandes motivadores de ajustamento de reclamação trabalhista, tá? E esse caso não foi diferente, era uma empresa média, de médio porte, hoje ela é muito grande, e onde o dono tinha uma relação muito estreita com os funcionários. E ele era um funcionário de longa data. E resolveram dispensá-lo. Então, como é que foi o procedimento? Foram chamá-lo, levaram para o RH, falou, ó, fulano, você está desligado, está aqui seu aviso prévio, volta tal dia para assinar as suas guias. Rapaz, isso mexeu muito com o emocional dele. Poxa, por que o dono... 20 anos de empresa. Eu já sou amigo, sei lá. Exato. E nem foi culpa do dono, porque às vezes está no giro de outras coisas, mas faltou um carinho. Aí ele entrou com ação, pedindo um monte de coisa e tal. E eu senti que durante a instrução processual, antes da instrução, na audiência anterior que adiou, que tinha muito mais emoção que razão. Então, até que na próxima audiência que foi de instrução, eu levei o dono para a audiência. Que não levou nem preposto, né? Não, eu não gosto de fazer isso. Nunca eu levo o dono ou o gestor, por N motivos. Levei o dono. Por esse feeling que eu tive. Aí tem acordo, não tem, falou tal. Aí eu falei, excelência, eu acho que eu tenho uma proposta de acordo aqui. Aí pode falar, tal. Eu falei, olha, aqui é mais emocional que racional. E o meu cliente aqui queria, independentemente de acordo, não, queria se pronunciar. Aí eu já tinha brifado ele antes. Ele falou, queria pedir desculpas no seu momento de desligamento, tal. Aí o reclamante começou a chorar. Aí ele falou assim, eu posso levantar e te dar um abraço? Aí ele falou, esse é o meu acordo. Uau! Aí ele levantou, deu um abraço. Tô chorando quase agora, já fica assim. Ele queria o reconhecimento. Queria o reconhecimento. E não era dinheiro, era emocional. E deu o abraço. Você não chorou, não? Rapaz, eu até emociono. Ele tá chorando. Ele tá Eu chorando. fico emocionado, porque assim, você vê que a gente tem que ter esse feeling. Sim, a Que advocacia... se você fosse aquele cara combativo, não, vamos lá. A empresa estava 100% certa na questão material. Já tinha pago, Tudo certinho. Era uma ação, eu não posso falar que era uma ação ganha, mas assim, tinha muita chance. Mas a gente tem que ir além disso. Quando eu tive esse insight, eu falei, cara, vai fazer sentido. Ele só queria ser enxergado. Exato. Só isso. E é o que falta em muitas empresas, né? Falta. Eu sei que chega um ponto que a empresa é muito grande, tem muito funcionário, não dá pra fazer isso, mas assim, poxa, caraca, a pessoa tá 20 anos lá, ela certamente teve uma participação na história, né? Não é com um mês, um ano. E eles têm contato até hoje. Então, assim, reconstruiu uma amizade. E né? acabou ali, ele desistiu mesmo? Acabou assim? ali. Não teve R$1 pago. Nada. O advogado reclamante ficou meio assim, né? Mas, cara, não mas tinha o nosso, como você me corrija se eu estiver errada, mas eu creio que o nosso código de ética, ele fala que o advogado ele não pode instigar o litígio, né? Isso é vedado. Então, imagina ali naquela situação, o advogado da outra parte ficar ali, não, mas tem que isso é antiético. Às vezes eu vejo gente postando, partiu processar o mundo, hoje é dia de processar, chama no processo. Gente,
Isso é vedado pelo nosso código de ética. Total. A gente tem que estimular os métodos alternativos de conflito, um abraço. Exato. Acho que é uma coisa É o tal dos... Hoje tem o soft skill, hard skill, esse negócio que eu não sei muito bem não, mas eu sei que é a forma de se tratar também. E a gente tem que aproveitar uma coisa que a gente tem, que é feeling, né? A gente... Todo mundo tem isso. Tem o olhar humano mesmo, né? Total. Usar na advocacia e falar, caraca, olha só, né? Não é porque eu quero ganhar dinheiro, tem... Às vezes ele ficaria naquilo ali, vocês iriam recorrer, pra no final não ganhar nada de uma coisa que terminou porque era realmente uma questão Exato. emocional. Geralmente é o que acontece nos divórcios, né? Exato. Processos longos, tristes, pessoas infelizes, e às vezes o que falta é um olho no olho, Me perdoa, Né? reconhece, Exatamente. Uma sinceridade, né? Às vezes falam, sinceridade, errei, não errei, isso, aquilo. Mas isso afaga o coração e acho que isso supera muitas coisas. E isso eu vejo no X Trabalho muito, tá? Muitas ações mais do emocional que de racional. E é interessante, porque às vezes a gente só pensa que tem isso em família, né? Não, Realmente, trabalhista, funcionário, empresa. Porque pensa tem só, também. isso eu falo muito nas minhas palestras, que as pessoas só fazem um pouquinho de direito de trabalho, que as pessoas falam que como é que o empregado vai negociar com o empregador? Eu falei, pessoal, 70%, 80% das empresas hoje que empregam são micro e pequenas empresas. Ou seja, é o empregador do lado do empregado o dia inteiro, mais que com a família. Essas pessoas têm sintonia, têm relação, têm amizade, têm hierarquia? Tem. Mas tem um contato diário, mais que às vezes com os familiares. Verdade. Então... hoje eu passo mais, assim, o meu esposo trabalha comigo, mas eu passo mais tempo, por exemplo, com o Iago e Juliana, que é o que trabalha comigo ali na sala, do que com ele. Sem dúvida. Você, com certeza, passa hoje mais tempo com a sua equipe do que com a sua família. Exatamente. Eu até brinco que na minha equipe hoje são 10 advogadas. Eu vi uma foto, eu ia falar, são 10 mulheres e você, né? E eu assim, eu brinco lá que eu falei, pessoal, vocês precisam contratar um homem. O homem hoje não aguenta o trampo que a mulher aguenta. Sendo bem sincero. Não, a gente é diferenciada. É. Mulher. E não é verdade. você que contrata, então? Não. Vocês têm uma equipe de RH, Não, gestão, não? o que eu faço lá hoje? Cada equipe lá, a gente delega para os coordenadores, para os advogados. Eles mesmos. Eles fazem, porque às vezes vem muito pedido, vem muita coisa. Eu falei, olha, para ser um negócio muito isento, a gente quer contratar pessoas boas e, enfim, então eles se selecionam. O que às vezes acontece? Selecionam 3 currículos. Aí você escolhe um, por exemplo. Não, eu participo das 3 reuniões finais e a gente faz uma votação de igual. Entendi, Lá eu legal. faço, que eu falo, se vocês contratarem mal, a culpa é de vocês. Eu brinco, né? Então, assim, e por incrível que pareça, as mulheres hoje estão muito mais preparadas fisicamente, intelectualmente e emocionalmente que os homens. Impressionante. Bom, né? Não, só pra gente finalizar, que a gente já tá, falando muito aqui hoje. Mas só pra gente finalizar, você hoje tá como secretário-geral da OAB, daqui do Espírito Santo. Inclusive, agradeço muito pelo seu apoio com a Jovem Advocacia. Eu fico lá, gente, eu encho o saco, tá? Nossa, eu já falei isso. Eu falei isso com o Risque, eu falei, eu encho muito o saco, eu gosto de trabalho. Eu sou uma pessoa que gosta. Eu mando todo dia, Neme, vê se isso aqui tá bom, Neme, faz isso, paga isso. Paga isso pra gente, que eu não tenho dinheiro aqui, Neme. Eu falo, Paga e ele... pula-pula. Paga pula-pula. Gente, é real, não é mentira. E o Roberto também já ligou, né? No meio do dia assim, né? Me ajuda. Já, eu contei isso aqui pra ele. Não sei se você lembra. E falei, posso divulgar seu telefone aqui? Então, 99... Na reunião, na nossa primeira reunião do ano passado, o Neme chegou lá na reunião, falei, nossa, que massa e tal. E foi a primeira vez que eu tive contato com você, assim, próxima, né? E ele falou, se colocou à disposição da jovem, e, gente, pode contar comigo e tal, não sei o quê. Aí e você pensa, pode... nunca que vai nem falar. atender. Aí ele falou que, gente, mas não manda o WhatsApp. Liga. Se for urgente, liga. Eu, com uma ação trabalhista... Amiga, cara de pau, é que eu não ligava. Lá, não, falei, pior que eu meu ligava. Deus. Aí eu peguei no grupo, falei, Neme, vou ligar. Liguei. Imagina. Pois ele me deu uma aula. Ele não só me respondeu, como ele me deu uma aula. E eu fiquei feliz da vida. Então ele é super acessível, tá, gente? Não, quando ela Liguem. falou isso pra ele, ele falou assim, mas eu atendi, né? Pelo amor de Deus, tipo assim, Não, ela chamava a atenção aqui atendeu e me deu uma no aula. podcast. Não, mas conta pra gente, assim, como é que tem sido essa experiência? Assim, é muito legal, Tainá, porque a gente tem um grupo, né, que a gente caminha junto há mais de 20 anos, Risque hoje capitaneando na OAB, desde o movimento estudantil, com o Mazinho hoje se tornou deputado, enfim. A gente sempre teve um grupo de amigos. Eu vejo que vocês são bem unidos há muito tempo, né? Isso é legal. É também. bem legal. E que a gente sempre teve o propósito de ajudar o outro, nunca
nunca em benefício próprio, nunca, sempre querendo ajudar os outros. E a gente fez isso no movimento estudantil e caminhamos para disputar a OAB. Em 2015 a gente disputou, o risco era muito novo, perdemos, foi a menor diferença da história da OAB, perdemos por 154 votos, né, sem estrutura, sem dinheiro, assim, sem apoio de ninguém, todo mundo, Nem acreditava, né? ninguém, fazendo chacota que a gente não ia ter voto, a gente foi em segundo e perdemos por 154 votos. E em 2018, o RISC capitaneou esse projeto com musculatura, habilidade e fomos disputar as eleições. E eu, agente do grupo, e muita gente me questionava, mas Alberto, você não está na chapa. Por que você não está na chapa? Você tem que estar, você tem que ter. Eu falei, pessoal, eu não tenho apego a cargo. Eu não tenho apego a ter meu nome em chapa. Eu tenho apego a trabalho. Se a gente ganhar e eu tiver a oportunidade de trabalhar, a gente vai criar as coisas, vai fazer. Não é o cargo que define a pessoa. É a pessoa que define o cargo. Sim. Né? E foi nessa pegada, a gente ganhou. E Você não estava na chapa? Não estava. Nenhum cargo eletivo, né, em 2018. E a gente ganhou. Aí eu falei, RISC, eu vi um potencial muito grande nas comissões. E se você pegar a história das comissões para trás, era um feudo que só tinha as pessoas tinham status de Instagram, de presidente, essa coisa para botar em Instagram não tinha muito na época, mas em Facebook, essas coisas. Divulgar. Não tinha reunião. Eu fui buscar histórico. Teve comissão lá que não teve reunião em 3 anos. Só tinha um nome. Só tinha um nome. Então o que eu falei? Eu falei, RISC, vamos criar uma coordenação. Não existia esse cargo de coordenador de comissões. E eu falei, aqui a gente consegue inserir a advocacia. E não né? tinha tanta comissão assim também, Não, porque hoje são 80 e poucas. Exato. Né? A gente consegue romper esse feudo que era antes e trazer todo mundo para dentro. Quem quiser ver. Independentemente de eleição. A eleição acabou lá no dia 28 de novembro, acho que foi esse dia das eleições. E no DF aqui vão trazer quem quiser fazer para a advocacia, pela advocacia e para a sociedade. Foi beleza. Mas tem outro desafio que eu quero te dar. Presidente do Tribunal de Ética. Eu falei, cara, aí não. Falei, assim, eu não tenho essa vocação. Ele falou, não, eu preciso de gente de confiança no tribunal, porque eu não quero que seja um tribunal político, eu preciso que seja um tribunal que funcione, porque não funciona. Eu falei, tudo bem. É pra funcionar? É para funcionar e outra só, não quero intervenção. É autonomia, carta branca. Beleza. O TED não existia. Assim, era... a primeira canetada que eu dei no TED, Tainá, Roberta, foram extinguindo 683 processos por prescrição intercorrente. Uma tristeza. Os processos não andavam. Era feito para não andar. E sabe o que eu percebi que era ruim? Porque se você valoriza o advogado infrator, você que é sério é colocado na mesma régua. Sim. Verdade. Então eu falei, cara, eu preciso separar isso. E uma coisa que eu entendi também é o seguinte, o advogado ou advogada que é sério e tem um processo ético no TED, cada dia que passa é uma tortura para ela. E pro cara que é infrator, não. Cada dia que passa é uma vitória para ele. Então, quando eu assumi, eu falei, chamei os membros, né, que não é juiz, chama membro, falei, olha só, todo mundo aqui tem independência, vocês nunca vão receber um pedido meu, mas eu tenho uma ordem para vocês. Eu quero celeridade, respeitando direito à ampla defesa, devido processo legal. Não entrem com a sensação de punir e absolver. Entrem com a consciência tranquila e saiam com a consciência tranquila. Então, o TED começou a funcionar. Isso foi muito bom. Você arrumou tudo. Né? Arrumei. Por que foi bom, Tainá? A gente resgatou, o TED resgatou o quê? A credibilidade da advocacia perante vários órgãos. Porque todo mês eu oficiava todos os órgãos, advogados suspensos, todas as notificações que eu recebia, as autoridades eram respondidas. Porque antes eu peguei ofícios lá e falei assim, eu nunca mais oficio OAB, porque vocês não fazem nada. Era literalmente assim, vários magistrados fazendo. Eu falei, eu vou dar resposta, mas não significa que eu vou punir. E ao final do processo eu informava, fui punido ou não fui punido. Mas a gente funcionou. Mas respondeu pelo menos, Respondi. né? A partir do momento que você tem algo funcionando correto, você ganha um respeito. Tanto é que nunca se levou nenhum debate o TED. O TED virou debate em várias questões. Várias. Discussão de publicidade, desculpa, de publicidade. Eu infelizmente, tive muitos desgastes
politicamente, É se ruim, né? se você analisar, é ruim. É, Sim. Porque claro. você abre muita frente de briga. Mas eu falei, cara, eu não tô pra fazer maldade. Eu tô pra fazer o certo. E se o certo é isso, doa quem doer. E se for doer a mim, eu pago o preço. Mas eu quero deixar um legado. Tanto é que o nosso Tribunal de Ética virou referência pro Brasil. Primeiro Tribunal de Ética eletrônico, primeiro dia a ter audiência virtual. O TED de São Paulo veio aqui no Espírito, veio não, que era Covid, virtual. A gente ensinou a eles fazer audiência virtual, fazer julgamento Legal. virtual. Tribunal da Bahia E as Minas. pessoas não sabem isso, né? Porque acham É. que a UAB só tem que fazer evento e coffee break. Exatamente. E o que eu achei não. legal, o reconhecimento, tá? Assim, as pessoas sérias gostaram da postura firme da gente. E o que é postura firme? É julgar sério. Se era para absolver, a gente absolvia, não tinha problema nenhum. Agora, se a pessoa fez algo errado, e eu sempre disse isso, a gente nunca julga a pessoa, a gente julga o ato que ela fez. Sim. Que acontece, Legal. eu posso cometer. Então, a gente deixou um legado. O que a gente fez em 3 anos não foi feito nos últimos 15 anos anteriores a gente. E aí, esse ano, você deixou o TED pra lá, né? Deixei Deixou. em 2020, não quis saber. Não é que eu não quis saber, eu acho que a gente tem que oxigenar, né? Eu acho que eu Sim. fiz um legado legal, modéstia à parte. Às vezes a gente se elogiar parece prepotente. Mas Mas eu acho que a gente Mas tem é que orgulho, reconhecer, sim. é orgulhoso. É. As comissões, eu acho que foi o que as comissões fizeram, Tainá e Roberto. Você pode pegar a história da OAB toda e somar para trás que não dá o que a gente fez no triênio anterior. Foram mais de 3 mil eventos. Foi quando eu te conheci mesmo. Comecei a trabalhar com a jovem, né? Isso. Eu era secretária adjunta. E eu lembro que você era ali... Você tava ali junto, né? Sempre... Tava jogando na zona e sim, e dando palco para quem é para ter no palco. Eu nunca fui assim, palco no bom sentido. E a gente tem que, acho que a única coisa que a OAB pode dar pro trabalho voluntário de É vocês reconhecimento. é reconhecimento, a exposição positiva. Né? Uhum. Então eu sempre tentei ajudar os outros a ter o reconhecimento que eles merecem pelas coisas que faziam. Obviamente, quem não fazia nada, não tem como ter reconhecimento. Ah. E às vezes eu administrava essas vaidades. Ah, fulano tá saindo no Instagram da OAB e eu não tô. Eu falei, ok. E eu sou pragmático. Me dá seu trabalho que eu vou botar lá. Ah, mas se você não fez, como é que eu vou botar foto sua no Instagram? Como é que eu vou fazer notícia sobre a sua comissão? Me faz um trabalho que Ai, estamos você vai fazendo estar lá. muito trabalho, hein? Pode fazer, que você vai estar lá. Me o pediram tempo uma todo. notícia do EJAS. Inclusive, gente, o EJAS tá aí, hein? Encontro da Jovem Advocacia do Estudante de Direito, 2 e 3 de maio. Tá Já bombado, estamos hein? no segundo Tá lote, bombado. tá? 300 Tá ingressos bombado. vendidos. Parabéns, Então, tá bombado. Vamos aí garantir o seu. Mas é isso, amiga. Tem mais alguma... Teria muita coisa, né? É, verdade. A gente podia Mas- ficar aqui até... Mas não dá, né? Não dá pra... Só fazer um encerramento, só para encerrar. Pode, fica à vontade. Que eu fiquei falando do mandato anterior e não falei desse. E nesse, como secretário-geral, eu tive que arrumar muita casa internamente. Dessa vez você veio como eletivo, né? Exatamente, eu vim como na diretoria, tive a confiança do grupo e tive o objetivo de arrumar a casa, que estava muito bagunçada e que pede a gente ter se esforçado muito no mandato anterior. E são muitas coisas que a gente fala assim, politicamente não aparece. Por exemplo, Não, a OAB era um caos a TI da OAB. Um caos, vocês não têm ideia. E eu mudei toda a TI, trouxemos gente de fora, estamos evoluindo, mas ninguém vê. Não, é igual você fazer Geralmente quem mais trabalha são as pessoas que ficam nos bastidores, né? Exatamente. Mas eu falei, só que eu não tenho essa questão assim, eu vou fazer coisa pra aparecer. Não, eu acho que eu vou fazer coisa pra deixar legado. Eu sou da pessoa da deixar legado, sabe, Tainá? Assim, o Alberto passou por aqui, ele fez isso aqui, foi legal, ou pode ser que num determinado momento não faça sentido, mas naquele momento fez. Então eu gosto de deixar algo positivo. Não tenho intenção de me eternizar em lugar nenhum, pelo contrário, acho que tem que oxigenar. Mas enquanto secretário-geral, eu tive essa oportunidade e para encerrar, eu sei que vocês estão agoniados. Não estamos, não. Eu fiz 2 A projetos. gente tá agoniado com você, né? Que tá... Eu fiz 2 projetos assim, que hoje eu me orgulho muito, né? Que eu preciso ainda alavancar mais. Que é o OABPay, né? Que é a Anuidade Zero, que é um puta de um projeto. Projeto não, já tá na prática, mas a gente precisa... Hoje já tem 4 mil estabelecimentos que a gente precisa engajar mais. Tudo que é novo precisa realmente disso, Exato. E um outro que eu me orgulho muito de ter sido responsável
pela telemedicina. Nossa, esse aí é maravilhoso. Esse assim, os relatos que a gente recebe é muito legal, assim, de emocionar. Eu usei esses dias, eu tava em Minas. Inclusive, eu tava falando com o Risk no celular e eu fui pra lá pra dar uma palestra. O pessoal saiu depois da palestra. Eu tava falando com ele da caravana. Eu falei, não, presidente, eu voltei pro hotel, tô passando mal. Ele, como assim? Eu falei, já me consultei aqui na telemedicina. Ele, nossa, eu te sugeri isso agora. Porque eu tava passando muito mal, nem saí com o pessoal, fui pro hotel. E aí eu liguei lá, botei, o médico já me passou o remédio, pedi no iFood. E assim, resolvi em coisa de 20 minutos. Assim, de graça, de assim. De graça. E tem muitas pessoas que não têm acesso a nada. Então a gente levou isso para a advocacia, principalmente para o interior. O interior, às vezes, tinha dificuldade de marcar. São 39 especialidades. Por exemplo, eu estava numa viagem do exterior. Passei um mal danado lá. Me consultei lá, online. Aí o cara me passou a receita e falei, olha, o nome do remédio, você pode trocar a receita e botar o princípio ativo? Aí trocou, fui na farmácia, comprei. Então, assim, eu tenho muito orgulho desses 2 projetos, que outros virão, mas em prol da advocacia. E é uma coisa que a gente costuma falar muito, né? Esses projetos, eles funcionam. A gente pode ver aí outras classes que não têm metade da estrutura que nós temos. Sala de apoio, a questão da telemedicina e tantos outros aí benefícios que a gente tem. Então, realmente, a gente vê que a gestão trabalha em prol da advocacia e principalmente né, Tainá, porque a gente fala que a gente tem um cantinho guardado no coração, né? Da OAB, que é com a jovem. Toda vez que a gente grita, vocês sempre estão ali dispostos a ajudar. Acho que vocês vão até bloquear a Tainá durante um tempo, que Tainá pede igual não sei o quê. Nunca. Nossa senhora, sério, eu agradeço todo dia. Eu falo, gente, eu tô sendo chata. Às vezes eu mando mensagem pras meninas, pra Demilda, pra Patrícia, pessoal da UAB, e falo, gente, eu tô incomodando, porque eu tô assim... É porque minha cabeça ferve, né? Eu sou elétrica. O espírito do advogado é requerer, né? A gente não requer o dia inteiro. Nossa, eu faço muito requerimento, entendeu? Então, assim, é isso. A gente... agradece muito sua participação. Obrigado. Esperamos que você use seu presente. Vou usar, com certeza. Vou botar de do volta nosso na caixinha. patrocinador Bela Estampa, que está sempre aqui com a gente. Poxa, legal. Quando você sair da quaresma, posta lá a marca, entendeu, gente? Sigam Obrigado. lá, Alberto Nemer. Tem muita gente que chama de Alberto, né? Às vezes fala Alberto e fica assim, quem é Alberto? Tá estranho, né? Eu nem chamo ele de Alberto, mas é porque eu só chamo de Nemer. Peguei de Baltazar, que ele ficava assim, fala com o Nemer, eu só falo Nemer. Grande amigo. Mas sigam, pessoal, o nosso podcast, curtam aqui, compartilhem esse vídeo e não deixem de comentar aqui o que vocês gostaram, o que vocês acharam, quem vocês querem ver aqui. Né, amiga? Tem mais o que pra gente falar? Tem a Vanessa Kozlop também, que é uma das nossas patrocinadoras. É bacana demais. Provavelmente vai estar com a gente no evento. Pô, legal. A gente esteve aqui hoje, bateu um papo com a gente, muito interessante, falando sobre a forma de destravar a comunicação, como que a comunicação é importante. E é isso, nossos patrocinadores aí sempre com a gente. É isso, pessoal. Obrigada, Nemer. Obrigada a você, Obrigado telespectador, audiência. Um beijo e até o próximo.